Paz do Senhor Jesus. Reflexão na palavra de Deus, Filipenses capítulo 1, versículo 29, onde a palavra de Deus vai nos afirmar que quanto a nós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Nós vamos ver à luz das Escrituras que a vida do crente, a vida daquele que quer ser fiel a Deus, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo de maneira clara que aqueles que quiserem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Por quê? Porque há o simples motivo de nós professarmos a fé, e não somente isto, não somente o fato de professarmos a fé, mas o fato de nós andarmos com aquele que é o promotor da nossa fé e o autor e consumador da nossa fé. Isto é uma afronta ao império das trevas. E o crente, quando ele se depara com a cruz, quando ele se depara com a realidade do Evangelho, quando ele vê no decorrer da sua caminhada, como que de uma maneira ou outra, parecendo que as letras escritas neste livro, chamado Bíblia Sagrada, tornam-se vivas. Como que o crente chega a esta conclusão? Em ele perceber que verdadeiramente o que está em Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus é viva. Como que o crente chega a essa conclusão? Quando que ele tira esta conclusão que a palavra de Deus é viva? Quando as coisas que estão registradas na palavra de Deus começam a acontecer na sua vida. E quando ele se depara com a cruz de Jesus Cristo, no momento em que ele vai andando, conforme ele vai caminhando na fé, conforme o seu ombro vai calejando, conforme os seus pés vão sendo feridos, conforme os seus lombos vão sendo achibatados, conforme a sua face vai sendo cuspida, isto é notório que não acontece de maneira literal o que aconteceu com Jesus, pelo fato de nós estarmos vivendo em um país laico, um país onde todos têm liberdade de expressão, todos têm o direito de ir e vir, todos têm o direito de se portar, de agir de acordo com aquilo que crê, mesmo que alguns estão errados, ou a grande maioria estão errados, porque pelo fato de cultivarem práticas que são uma afronta à santidade, à natureza de Deus. Mas agora, tratando-se do cristão, ele começa a ser perseguido quando ele se depara com a cruz de Jesus Cristo. No decorrer da caminhada ele vai vendo que ele começa a ser perseguido, que ele começa a ser não aceito mais em alguns tipos de grupos da sociedade, aonde outrora ele era aceito. Ele agora passa a não ser bem-vindo mais em algumas situações, em alguns recintos, em alguns ambientes, em algumas reuniões, aonde antes ele era bem-vindo, ele era bem aceito e ele era até mesmo lisonjeado, porque agora ele está fazendo cumprir a palavra de Deus, que diz, como disse o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Filipenses 1:29 nos garante isso, que quanto a nós, em relação a Cristo, foi nos dado não somente crer nele, mas também padecer por ele. Não fala perecer, mas padecer, porque a nossa fé é imperecível, a nossa vida com Deus é imperecível. Desde que nós estejamos com a nossa vida no altar de Deus, nada. O apóstolo Paulo garantiu isso pelo Espírito de Deus, escrevendo aos Romanos,
ele diz: estou certo que nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem praga, nem um exército, eu digo nas minhas palavras, nenhum tipo de combate contra nós, nada, nenhuma criatura, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ver, por exemplo, na Bíblia, que no capítulo 7 de Atos, no versículo 54, nós vamos ver que a partir do capítulo 6, fora ali escolhido pelos apóstolos algumas pessoas para serem os diáconos da igreja. E a Bíblia diz que destacou-se entre eles um jovem chamado Estevão, e ele tinha qualidades que o diferenciavam. A Bíblia diz que ele era um homem cheio de sabedoria e do Espírito Santo, e também tinha uma boa reputação. Perceba que ele era cheio do Espírito Santo e de sabedoria. É algo que anda junto, mas ao mesmo tempo são qualidades distintas, porque não adianta nós sermos cheios de sabedoria se nós não formos cheios do Espírito Santo. E a obra de Deus carece de homens cheios de sabedoria, cheios de entendimento, com o dom da ciência, mas também cheios do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos cheios de Deus. Deus está completando todo o nosso ser. E por este fato, a Bíblia vai nos dizer que quando Estevão começa a pregar para aquela classe de pessoas que eram cognominados de, eles mesmos se chamavam de a sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Estevão começou a discursar, ele trouxe toda a história desde Abraão, culminando na crucificação de Jesus Cristo. E quando ele está encerrando o seu discurso, no versículo 54 do capítulo 7 de Atos, a Bíblia vai nos dizer: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Amados, a Bíblia é clara em dizer no Salmo 37 e no versículo 12, que o ímpio, ele maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. E no próximo versículo Deus vai dizer que Deus está se rindo deles. Deus ri deles porque vê que está chegando o seu fim. Amados, nós recebemos um dom de Deus, que é padecer por Ele. Aí está a virtude da nossa fé. Então, quando passamos por dificuldades, quando passamos por lutas, por perseguições, quando parece que o império das trevas todos estão contra nós, estão todos contra a nossa vida, nós temos que exultar, disse o apóstolo Pedro pelo Espírito Santo. Nós temos que exultar pelo fato de saber, aleluia, que sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. O Espírito da glória de Deus repousa sobre a vida do crente que padece por causa de Jesus, por causa do seu Deus. Isto foi dado por Deus. Interessante que a palavra de Deus diz isso. Isto não é uma opção nossa, isso não é uma escolha nossa. A Bíblia diz que Deus não dá o Espírito dele a ninguém por medida, mas a medida de Deus é recalcada, sacudida e transbordante.
Quando Deus está na vida de uma pessoa, aquela pessoa está cheia de Deus. Quando o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, aquela pessoa está cheia do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, eu costumo dizer que na nossa vida cristã nós temos duas opções: ou nós nos enchemos de Deus para pelejar contra o diabo, ou nós nos enchemos de demônios e pelejamos contra o nosso irmão. Nós temos essas duas opções, e nós vivemos em tempos em que as pessoas não querem mais sofrer, em que as pessoas querem receber aceitação, lisonjas, pessoas que até fazem coisas sobre-humanas, dependendo da presença de quem eles estão. Glória a Deus. Mas Jesus nos escolheu para estar no meio do tiroteio. Jesus te escolheu para estar no meio da guerra, no meio do combate. E a palavra de Deus diz que aquele que milita não se embaraça com coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Deus nos chamou para o combate. Que essa palavra venha servir de ânimo para nós, e que nós venhamos ter este entendimento e essa consciência, que quando sofremos, não é porque somos alguém inferior ao outro, não, é porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus, e isto é uma afronta. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, claramente que Jesus por diversas vezes, ele teve que se ausentar, ele teve inclusive que fugir e de maneira milagrosa desaparecer do meio dos fariseus, porque eles queriam o pegar em pedras e o apedrejar e o matar antes do tempo. Eu quero te dizer uma coisa: se não for o tempo, você não sai desta terra. Se não for o tempo de Deus, ninguém pode te parar. Se não for o tempo de Deus, se não for a vontade de Deus, pode vir o inferno, pode vir a tempestade, pode vir as trevas, pode vir qualquer coisa sobre a sua vida, você vai prosseguir, nós vamos prosseguir, e o nome de Jesus será glorificado. Fique estas palavras em nome do Senhor Jesus. Amém.